Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre refugiados, sobre imigrantes e mais especificamente uma semana que trabalha atividades voltadas aos refugiados, já que no dia 20 de junho a gente celebra essa data. E a nossa convidada é a coordenadora da Embaixada Solidária em Toledo, mas que atua em toda a região, no Paraná todo, a Edna Nunes. Edna, seja bem-vinda. Ju, é um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz em que nós possamos dialogar nessa semana tão importante. É a 38ª vez que o Brasil se organiza para comemorar e para dar visibilidade para os migrantes e refugiados nessa mesma data, mas na região oeste ainda parece tão novidade, né? Em alguns eventos isolados, algumas instituições que acabam se mobilizando, mas em 2023 essa pauta vem um pouco mais forte. Toledo se prepara com uma semana intensa, não só Toledo, mas a região oeste. Cascavel também terá, coordenado pela Cáritas aqui, que também é uma semana bastante intensa, e assim como o restante do estado do Paraná. A Semana do Migrante traz, neste ano, um tema muito importante. Todos somos migrantes, que retrata não só a migração contemporânea, mas nos convida gentilmente a olhar para a nossa história e nos reconhecer como migrantes também. Creio que é aquele exercício que a gente fala tanto de colocar-se no lugar do outro, mas desta vez não é no lugar do outro, né? Somos de nós mesmos, nesta fala em que todos nós estamos, de certa forma, num processo migratório, seja ele recente ou seja pelos nossos antepassados, isso se configura nas nossas vidas. Exatamente, às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente não quer enxergar necessariamente tem isso, a invisibilidade, que ela vamos se colocar natural, porque vão se passando os anos, de repente você esquece o vô que veio da Itália, de repente a avó que veio da Alemanha ou de outros países, da África, aqui mesmo, né, no nosso território, muitos paraguaios, por que não dizer, argentinos, isso vai se misturando e de repente a gente se reconhece como um povo só. O problema está na invisibilidade provocada, quando você faz questão de não observar tudo isso ou até mesmo de negar a participação tão importante de todos esses povos. Se nós negarmos hoje a participação e a importância do migrante, do refugiado, do apátrida, nós seremos extremamente injustos, porque na colonização, e não só na colonização, mas no desenvolvimento da nossa região, do nosso país, nós não temos como contar essa história sem falar do movimento migratório. Então, para que se faça justiça a toda essa contribuição a esses povos e também para a sociedade ter a exata noção de que nós ganhamos também. O processo migratório constrói. O processo migratório não é só no mundo do trabalho, mas ele também é no aspecto cultural de todas essas trocas que nós temos. Se nós formos olhar o que é do oeste do Paraná, o que é do Paraná, o que é do Brasil, quanta coisa a gente não tem que é um empréstimo de outra cultura e a gente de repente se adorma como nosso e aí não está todo o problema. O problema está em rejeitar e não reconhecer as pessoas que trouxeram essa importante contribuição para nós. A programação inicia que dia? A programação inicia-se já no dia 14, nós vamos participar na Embaixada Solidária em parceria com a Cáritas Toledo. Temos apoio da Cáritas Regional para esses eventos. Ela já começa com uma programação junto à Pontifícia Universidade Católica num seminário internacional de Direito. Então, nós vamos começar nessa programação e a partir de então um evento praticamente todos os dias. Cascavel tem uma agenda em especial que vai acontecer, Toledo tem outra agenda, Foz do Iguaçu está trabalhando uma outra agenda, assim como outras cidades do Paraná. A nossa cronograma completo já está amplamente divulgado nas nossas redes sociais, mas envolve desde um seminário internacional de direito em parceria com a Pontifícia Universidade Católica, vai passar pela inauguração de um painel na embaixada que está sendo pintado e produzido por uma artista cubana.
Ela é a protagonista desse processo, mas tem sábados e domingos que a gente tem 6 etnias lá pintando as paredes. Então é um painel inédito no estado do Paraná, que estará em Toledo, será um marco de representação ao migrante. Nós teremos também a inauguração na própria Embaixada Solidária do Memorial Chegadas. Esse memorial, Ju, contém 32 bandeiras em cerâmica, um trabalho feito dentro da própria embaixada. Hoje nós trabalhamos com cerâmicas, né, decorativas, e é um projeto que nós temos em parceria com o Rotary Club. Nós vamos inaugurar esse painel Chegadas com bandeira de 32 países, inclusive com a bandeira brasileira, porque nós atendemos lá brasileiros também. Essas 32 bandeiras representam os 32 povos cuja embaixada já teve contato na cidade de Toledo. É claro que nós acreditamos que tenhamos mais povos, mas que tiveram contato direto de atendimento com a embaixada, foram 32 povos. Além dessas 2 inaugurações muito especiais, nós teremos também uma intervenção artística do grafite com Isaac, que foi o primeiro artista que pintou a Embaixada Solidária, então ele vem também com uma releitura desse movimento migratório. Nós temos um escultor cubano também que está trabalhando uma obra, uma artista plástica maravilhosa, Larissa Salgado, que também vai representar. A Larissa vai representar essencialmente as mulheres no movimento migratório. Então vai ser uma semana que vai contar com culto ecumênico, que terá lá, que os islâmicos terão espaço, os católicos, os protestantes, todos aqueles que vêm com a vertente cultural. A embaixada está livre de bandeiras religiosas, mas ela acolhe todos os movimentos, porque a gente acredita que a religião está muito interligada à cultura, à maneira com que essa pessoa vive. Nós teremos um curso de culinária ministrado por uma culinarista venezuelana, que faz bolos maravilhosos, então ela vai ministrar uma oficina para as outras mulheres e homens também interessados. Nós vamos visitar algumas universidades, faremos sensibilização. Em uma das oportunidades, a Agência do Trabalhador vai atender dentro da Embaixada Solidária para simbolizar essa luta pela empregabilidade. Terá um jogo de softball formado por venezuelanos e cubanos que se agregaram na cidade e que gostam dessa prática. No sábado, nós vamos levar as crianças para o cinema, para uma sessão especial. A Embaixada vai custear isso em uma parceria com o Cinema da Cidade, para que as crianças que talvez não tenham ainda tido a oportunidade no cinema possam assistir. A gente está aí numa dúvida cruel entre assistir Homem-Aranha e Mulher Rei, mas possivelmente a gente consiga 2 sessões para poder compartilhar esse momento com eles. A opção para todo mundo. Opção para todo mundo, né? A gente quer agradar as crianças, é claro, talvez vamos construir duas sessões. Outro dia nós tivemos aqui em Cascavel com as crianças no circo, foi maravilhoso, nós estivemos com eles em uma parceria com a Caritas aqui, então enchemos a van em Toledo. E como é lindo, né? A linguagem circense, por exemplo, é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Não precisa falar. Não tem. A criança cubana não entendia absolutamente nada. A venezuelana muito melhor, por causa da proximidade ali com o português. Mas foi uma interação maravilhosa. Todo mundo ria. Eu falei, gente, o circo é uma linguagem universal, né? Não precisa... E a gente espera que o cinema seja isso também. Então, para as mulheres, talvez a gente consiga a exibição desse filme que é tão emblemático, né, na pauta migratória. E depois disso nós teremos um almoço africano na embaixada, aquele almoço que senta todo mundo no chão, né? E nos pratos maiores a gente compartilha ali a alimentação. E aí nesse sábado vai ser muito intenso, porque daí vem os japoneses com o taiko para tocar rufar os tambores na frente da embaixada, porque também é uma cultura tão representativa. Tem roda de samba, vamos ter capoeira para lembrar o migrante nacional também, que ele está aí deslocado do seu lugar de origem, e uma festa junina para lembrar também a cultura brasileira, porque quem chega ensina a sua cultura e em contrapartida a gente precisa dar essa contribuição também, né? O que é o Brasil no aspecto cultural. Então assim, a semana está cheia, tem atividades para todos, tem contação de história, tem uma noite que os migrantes vão só cantar na embaixada, e eu acho isso tão representativo, talvez a música do seu país que ele nunca mais ouviu. Isso é muito sensível, então a gente tem procurado construir. Tem uma diferença muito grande de construir para eles e construir com eles. Em 2023, a embaixada gostaria de construir com eles. Foi preciso construir uma estrutura antes, mas agora chegou o momento da gente sentar, ouvir como é que tem que ser feito, como é que nós vamos construir
e é essa trajetória que a gente espera construir agora na Semana do Migrante. Edna, você hoje está dedicada exclusivamente à Embaixada Solidária. Você é jornalista de formação, sim, com muitos anos de atuação. Você já se transformou numa referência em um trabalho com migrantes, com refugiados. E quando que deu esse estalo para se dedicar exclusivamente à Embaixada Solidária? Que é totalmente fora da sua área de comunicação, né? Totalmente fora. É uma história, Ju, eu tenho duas formas de contar essa história. A primeira quando a embaixada aconteceu para mim, aos 30 anos e tal, né? Aquela história que a gente conta sempre, Toledo Cascavel, conheci alguns migrantes, aquilo tocou meu coração. Mas recentemente eu estou escrevendo o livro da embaixada, chamado A Dor Francesa, que eu pretendo, né, se Deus quiser e tiver tempo, publicar agora durante 2023, talvez comecinho de 2024. Aliás, um texto já lindíssimo, que está disponível na internet. Ele me emociona, confesso para você que é aquele texto que de vez em quando eu preciso ler para lembrar por quem eu luto e para que a gente constrói essa luta. Mas na escrita desse livro, outro dia eu fui prefaciar ele e lembrei que eu tinha 7, 8 anos e eu nasci numa família extremamente humilde, carente, né? Num bairro com bastante dificuldade financeira, e nossa casa não tinha TV, tinha um rádio. Quem é da minha geração ou um pouquinho mais velho vai lembrar que o rádio tinha a terceira faixa, e na terceira faixa se sintonizava o canal de televisão, então você ouvia o áudio da televisão. Não tinha imagem, a gente assistia Pica-Pau, quer dizer, assistia não, ouvia Pica-Pau, mas não tinha noção do que era, né? Era o que fantasiava na cabeça. Né? E o meu pai, um mineiro que veio para o Paraná para ajudar na construção de Itaipu Binacional, quando eu digo construção, gente, é barrageiro mesmo, né? Carregar ali as pedras, fazer o concretamento. Conheceu minha mãe, que é de origem indígena aqui na região, e o meu pai, eu não sei porquê, ele sintonizava na terceira faixa para ouvir a guerra. E nesse momento havia um conflito no Golfo Pérsico. No ano de 1990. Por aí. Menos, talvez, ali, 88, 89, que eu sou de 83. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos e eu ouvi a guerra. E aquilo, durante um tempo, para mim foi um trauma. Eu passei muitos anos pensando naquilo. E naquele momento em que o repórter narrava que as crianças assim, que o míssil foi guiado e que destruiu uma escola e que não sei o quê, que as crianças, isso que matou tantos, falei, caramba, isso foi um trauma. Naquele momento eu ouvi o rádio e dava graças a Deus de não ter imagem, porque eu não queria ver imagem daquilo. E aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos e eu sempre me pensei, eu posso fazer alguma coisa por isso? Não, eu não posso. Eu estou aqui, a minha vida é outra, eu nunca vou atravessar o mundo, isso nunca vai bater de frente comigo. Então, até um tempo foi um trauma. Eu só me liguei disso, Ju, há 3 anos atrás, quando eu deparei com uma criança síria em Toledo com amputação. E quando eu deparo com os adultos hoje que têm alguma debilidade, alguma marca de guerra, da fome. Física, né? Porque a psicológica nunca mais. Né? Então, quando eu comecei a me deparar com essa situação, eu falei, cara, são as vítimas daquele momento. Se essas crianças tinham a mesma idade que eu, quando eu me deparo hoje com um adulto, né, principalmente daquelas regiões que tem toda essa marca, e aí quando você me pergunta profissionalmente, eu acredito que aquela semente ficou ali incubada de alguma forma. Eu fui para o mundo do trabalho, eu fiz muita coisa que eu queria na minha profissão, fui muito feliz, eu não trago traumas e nem frustração, mas chegou um momento, a embaixada então acontece na minha vida aos 30 anos, hoje eu estou pertinho de completar 40, e eu conseguia tocar ela depois das 6 horas da tarde, né? Sempre foi aquela correria, tem gente que vai patinar depois das 6, eu resolvi tocar um projeto humanitário. Então, cada um com as suas, né, com a sua visão de vida e tá tudo certo, eu acho. E com muitos desafios. Muitos desafios. Aí, então, tocar essa entidade sem auxílio Gov. E hoje eu tenho até um certo orgulho de dizer que nós conseguimos nos manter até certo ponto independentes com relação a isso. Mas chegou um tempo, que esse tempo foi dia 2 de janeiro deste ano, em que eu olhei para o tamanho da embaixada e eu olhei, sempre foi uma dificuldade me manter no trabalho e ao mesmo tempo manter a embaixada, porque ela exige muito mais do que eu podia ofertar nessa situação. Então aí eu decido tirar um ano sabático da profissão,
É claro que é preciso se estruturar para isso, né? Eu sou hoje voluntária, então isso tudo tem um peso. Todo mundo tem boleto para pagar, a família para manter. Então eu tenho que me organizar para tirar um ano sabático, porque existiam algumas coisas que eu queria desenvolver que não dava para desenvolver depois das 6 horas da tarde. Eu precisava, de certa forma, articular a embaixada para que ela estivesse maior, que ela pudesse atender região, que ela pudesse, de certa forma, acolher com muita dignidade, com muito respeito, toda essa gente, né, brasileiros e migrantes que pudessem bater por lá. Então, no dia 2 de janeiro, isso acontece. Foi, assim, difícil, né, depois de muitos anos de profissão, eu acordar cedo e, pela primeira vez, não ir para um veículo, pela primeira vez, não bater o cartão, não pegar uma viatura de um jornal, de uma rádio, de uma televisão e ir para algum lugar. De repente, eu parei do outro lado do microfone e isso precisei sim de um tempo para poder diluir essa situação. Então, hoje eu estou há praticamente 6 meses, completa agora em junho 6 meses que eu estou em dedicação exclusiva, e eu vi se tornar prática uma frase da minha mãe, que a minha mãe dizia que um olhar próximo faz toda a diferença. Você está ali todos os dias, né, acordar na embaixada, de repente dormir por lá para ver como a coisa acontece, estar disponível para as pessoas. Foi desafiador para mim enquanto profissional, mas eu ganhei uma chance de poder chegar alguém, por exemplo, se chegar uma mulher migrante que eu não conseguia conversar com ela com calma, eu consegui sentar no sofá e conversar com essa pessoa, entender de fato a dor dela e saber de que forma eu poderia auxiliar. Eu vivia de mudar o mundo depois das 6 horas da tarde e agora eu vejo esse ano como uma oportunidade. Fácil? Não. É um ato de coragem. Né? Se eu olhasse para a profissão, se eu olhar que eu, né, completo 40 anos esse ano, como é que vai ser, se eu volto, se eu não volto para o mundo do trabalho, sempre é uma decisão. Mas foi a decisão que eu tomei, estou segura dela. Tem momentos que você se abala, diz, poxa, claro. Eu me abalo principalmente hoje com o tamanho da embaixada, porque quando ela era pequenininha, dava aquela sensação que eu poderia colocar ela na minha agenda, no meu colo e dar conta dela. Agora hoje, quando eu vejo 30, 40 pessoas trabalhando de forma voluntária dia e noite, palestra num canto, palestra no outro canto, então eu vejo que ela cresceu. E eu acho que a gente é um filho. Você olha para o filho e diz, putz, o tênis não serve mais, o casaco está curto, eu preciso aumentar tudo isso aqui. Eu acho que é isso. Daqui a pouco chegam os agregados e eu penso que é uma família mesmo. Você vê crescendo e, como responsável, sempre a gente tem essa sensação de que precisa fazer mais por aquilo. Como é que está o desafio de manter a embaixada? Porque vocês não têm grandes convênios. Não, nós não temos convênios. Vocês não têm mais convênios. Nós tivemos um convênio que foi o primeiro e único convênio o ano passado, que foi um convênio com a Itaipu Binacional, que startou muita coisa dentro da embaixada. Você acompanhou de perto, foi o Mundo em Retalhos, esse projeto está ativo e através do investimento de Itaipu nós utilizamos um recurso, recebemos 40 mil, devolvemos uma parcela desse recurso, cerca de 30 mil nós utilizamos. Isso mudou toda a esfera da embaixada, chamou a atenção de outros investidores. 30 mil reais. Com 30 mil reais a gente mudou toda a história da embaixada. Nós conseguimos treinar e capacitar muitas mulheres migrantes na costura, conseguimos desenvolver produtos que hoje nós comercializamos, ainda não está perfeito, né? Nós estamos agora num novo passo, nós estamos recebendo assessorias importantes, como do Sebrae, de outros órgãos, para poder profissionalizar. Mas a partir do Mundo em Retalhos, nós conseguimos mobilizar outros doadores, por exemplo, como a Van, que nós recebemos o ano passado, como a sala de costura que nós recebemos do sistema cooperativista, que está prestes a ser inaugurada. Nós tivemos alguns atrasos na obra com relações a liberações e eventos climáticos, mas está prestes a ser liberadas mais 100 metros de estrutura dentro da embaixada. Participamos daí de prêmios nacionais, acabamos vencendo um prêmio estadual o ano passado, de boas práticas e etc. Então esse recurso mudou basicamente, para a gente perceber que às vezes o mundo a gente muda com tão pouco, né? Se nós formos considerar, 30 mil reais, se não fosse bem utilizado, teria saído pelo ralo, pagado as contas do mês e estava tudo certo. Mas nós priorizamos em investir cada um dos centavos, em dar retorno, enfim, né, para quem estava, de certa forma, patrocinando esse curso. Esses 30 mil reais, eu creio que eles tenham captado
R$300 mil imobilizados, né? A gente não tem dinheiro em caixa. Mas, por exemplo, nós temos uma ampliação de 100 metros, nós temos um utilitário que hoje atende a região oeste do estado do Paraná e nós temos capacitações que certamente levaram a Embaixada Solidária a outro nível. Este ano nós estamos participando de alguns editais, a gente tem bastante esperança de vencer, né, os certames e tal para ter esse investimento. É desafiador. Nós começamos o mês da etapa 0. A gente começa sem ter garantida a taxa de luz, água e capital de giro da embaixada. Por quê? Porque a nossa única fonte de renda ainda é um pequeno bazar, que nós temos pequeno, mas muito organizado por cada uma das voluntárias. Então, os migrantes nós atendemos todos sem custo. Chega na embaixada, ele é atendido com roupa de inverno, verão, o enxoval, a mobília da casa dele, se ele precisa da primeira cesta básica, encaminhamento para o trabalho, auxílio jurídico, a custo zero para ele. Claro que para a entidade isso tem um custo, né? Tem um custo eu estar lá, tem um custo toda a estrutura funcionando. As parcerias com as universidades. Um aspecto importante agora desses últimos 6 meses é que nós conseguimos pactuar convênio com todas as universidades que atuam em Toledo. Então hoje, desde as públicas, desde a federal até as universidades privadas, em algum momento eles participam de alguma coisa dentro da embaixada para profissionalizar. Mas o desafio financeiro continua, porque hoje eu não tenho pessoas, eu não tenho RH, todos são voluntários. Então, se a gente partir desse pressuposto, as pessoas doam com muito amor, com muito carinho as horas que têm. Sim. Mas hoje o projeto já exigiria pelo menos 3 contratações. Eu já não tenho hoje mais como, por exemplo, eu estou em Cascavel agora, está fechado em Toledo, então eu tenho esse desafio. Então, a nossa esperança é um convênio por contratações, a cedência de estagiários, que são pessoas importantíssimas para o processo, que nos permitisse a deixar a embaixada aberta. E hoje a gente não tem o aporte financeiro para poder fazer isso. Uma outra coisa que pega para nós é exatamente nós, por exemplo, o voluntário bastante capacitado, mas de repente surge alguma coisa na vida dele, eu vou perder essa mão de obra extremamente capacitada e capacitada em todos os setores. Eu tenho a pessoa capacitada que dobra a roupa e que precifica e por isso que vende no bazar, porque ela entende daquilo. Eu tenho que ter uma pessoa capacitada para um sistema, porque quando eu preciso prestar contas, por exemplo, para algum órgão internacional, sim, ONU, IEM, Acnur, Cruz Vermelha, que são os órgãos que nós nos relacionamos, aquela pessoa técnica ela é extremamente necessária. Às vezes é a cozinheira que sabe, num prato, agradar todas as etnias que vão almoçar no sábado, que são voluntários. Às vezes eu tenho voluntários de 5 etnias. Então eu tenho que ter alguém antenada na cultura, dizendo, olha, eu não posso usar carne suína aqui, eu não posso usar lá. Então essa pessoa que saiba fazer a leitura do território. Então quando você, de repente, não pode remunerar, não pode ter uma equipe fixa, você acaba tendo prejuízos na entidade por causa disso. Então hoje nós passamos por esse desafio. A minha presença lá já é um desafio, porque eu preciso readequar a minha vida, né, para poder estar naquele espaço. Então, hoje eu, por exemplo, eu escrevo livros para poder, durante esse ano, me manter fora do mercado, para poder estar na embaixada de alguma forma. Mas nós precisamos ampliar, né? Logo a gente precisa de um assistente social, né? Essencial, né? Psicólogo, serviços essenciais. Hoje, quem acaba permitindo que a embaixada exista e que funcione ainda com essas precariedades são as universidades. As universidades ofertam um aporte, mas aí nós temos férias dos estudantes, sim, temos uma limitação muito grande, coisa que também é no voluntariado. No voluntariado. Então, assim, o voluntariado é essencial. Hoje não se toca uma instituição do tamanho da embaixada sem trabalho voluntário, mas também não se toca sem trabalho profissional. Então, exatamente, quem escreve os ofícios, quem abre a porta, quem paga as contas, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, a gente busca sensibilizar. Aí eu faço uma crítica, nós hoje substituímos uma política pública que não existe ainda, que está em crescimento, e ao mesmo tempo a gente não tem um apoio. Uma política pública que depende de uma iniciativa privada para se manter. E eu não tenho aqui no meu radar que nós possamos substituir uma política pública. A política pública é insubstituível, porque ela é permanente, porque ela amadurece, porque ela muda a sociedade. Mas enquanto a gente não tem essa política pública, é a embaixada que desenvolve com seus parceiros, né? Em Toledo hoje a Caritas se fortalecendo, assim como em Cascavel também, mas há 8 anos nós exercemos esse trabalho e fazemos política pública.
Em contrapartida, a gente não tem um apoio para que nós possamos ser um centro de referência, por exemplo. E que apoio é esse? Financeiro? Não, com recursos humanos. Eu acho que isso resolveria. Nós não lutamos por recurso público, né? Não é isso que está na nossa pauta. A gente tem em mente a sustentabilidade, a economia solidária. Eu jamais gostaria que a embaixada sobrevivesse de recurso público. Não foi para isso que ela nasceu. Você vai estar muito atrelada. Exatamente. Então, o serviço público precisa desenvolver política pública. Agora, uma entidade que desenvolve um trabalho desse, certamente teria que ter um olhar um pouco mais sensível. E eu não digo isso só através do governo municipal, mas eu falo da esfera estadual, falo do federal também, porque a gente resolve um problema para essas 3 esferas. O migrante não estará na porta dos serviços. E aí, que estrutura que tem a política pública de atendê-los, entendê-los? Eu acho que mais que atender é entender. Então, eu creio que nós poderíamos construir muito mais se tivéssemos esse olhar sensível, mas a gente não perde as esperanças, estamos sensibilizando todos os dias para que, quem sabe, isso aconteça. Edna, vencendo uma etapa de um olhar ainda muito xenofóbico que a gente tem enquanto sociedade, vencendo também a etapa de que isso é assistencialismo, porque não é assistencialismo. Qual que é o papel essencial da embaixada? Eu gostaria que você falasse um pouco das características das pessoas que vocês fazem atendimento nesse momento. Porque vocês atendem pessoas vítimas de violência, pessoas que foram vítimas de tráfico humano, pessoas que foram vítimas de contrabando humano, pessoas que chegam e ninguém vira refugiado por opção. Eu não me refugio porque é uma opção. É pela guerra, é pela fome, Ju, na região oeste a gente fala essencialmente, com raríssimas exceções, de migração forçada, né? Então, a gente ainda, o brasileiro, eu não vou generalizar, mas muitos de nós, inclusive eu já tive essa visão, de que a migração refugiada é praticamente um intercâmbio, uma viagem internacional, uma busca por novas possibilidades, também é. Mas ela quiçá fosse só, né? Mas ela também é uma obrigatoriedade de você deixar tudo que tinha. E tudo, a gente pensa em coisas, tudo é pessoas também. Tudo é a mãe, tudo é o pai, tudo é o filho que você deixou em outro lugar e veio para a região oeste. O processo migratório, nós temos um amigo cubano lá na embaixada, o Oscar, e ele vai reconhecer essa fala, que ele diz assim: a migração é muito natural, os peixes migram, os pássaros migram, os humanos migram. O problema é a migração forçada, quando eu não quero migrar e eu sou obrigada a fazer isso, e é o que acontece aqui. Por quê? Porque nós temos uma lógica, nós temos vagas de trabalho. As pessoas precisam deixar, por uma miséria, pela corrupção, pela violência, pela perseguição política, religiosa, os seus países. Deixam, muitas vezes, com um documento e uma troca de roupa, porque tem voos que permitem aí 2,5 kg, 20 quilos de bagagem. Muitas vezes essas pessoas vieram já de campos de refúgio e diante de várias outras situações. Então ela chega aqui e a gente às vezes olha para ela com uma visão romântica, de que ela, romantizada, de que ela deixou, que ela veio para o Brasil, que o Brasil é um país fantástico, não deixa de ser, mas tem as suas debilidades, tem as suas fragilidades, principalmente para acolher a população migrante. Nós não temos uma política nacional séria para a população migrante. E aí eu, às vezes, encontro uma crítica totalmente infundada, dizendo assim, se depender de vocês, da embaixada, vocês vão encher a cidade com essas pessoas. E eu ouço isso frequentemente. Olha, se vocês não existissem, quanto mais vocês tratam bem, mais essas pessoas virão para cá. Aí a gente vira para esse sujeito e diz assim, você sabe que a indústria já precisa dessa mão de obra e que fecharia alguns turnos, principalmente aqui na região oeste, que é uma região cercada por esse cinturão frigorífico, certo? Você sabe que a cada pessoa que entra no Brasil, saem 8 brasileiros, estes sim procurando uma oportunidade melhor, às vezes de mestrado, doutorado, etc. e tal, ou até para ganhar mais. E não está errado, ele está fazendo um processo migratório que ele tem direito. O errado é olhar para essas pessoas aqui como se elas não pertencessem, como se elas não contribuíssem. Com o dedo, né? Com o dedo. Às vezes separadas pela cor da pele, às vezes separadas pelo idioma que falam, pela quantidade de filhos que têm. Então, assim, a xenofobia vai muito além da cor da pele e do jeitinho que o cabelo se arranja na cabeça. Ela vai, por exemplo, em Toledo, nós tivemos casos graves de universitários que foram rechaçados em sala de aula pelo sotaque em espanhol, em universidade pública. Você já imaginou
enquanto a gente imagina a universidade ampla, cheia de pensamentos diversos, universo, né? Se na universidade nós tivermos o isso, pensamento Ju, plural, eu quero imaginar o que a gente tem no centro de educação infantil, na educação básica, na 5ª série, né? Se no nível universitário a gente enfrenta esse tipo de problemática, então sim, nós temos ainda desafios xenofóbicos, nós temos ainda uma dificuldade habitacional muito grande na região oeste, porque existe um trâmite imobiliário que exige que a pessoa tenha fiadores, que tenha etc e tal. Uma pessoa que chega ontem de um país desconhecido, muitas vezes nós recebemos pessoas aqui de uma tribo da Nigéria. Ela não tem rastro nenhum, então como que ela vai fazer uma locação? Eu acho que nós ainda não pensamos o processo migratório completo, a gente está pensando em cápsulas. Inserção na saúde. Como é que um médico, um servidor, estou falando da saúde pública, ele vai deparar com uma paciente que fala árabe e egípcio? Como é que ele faz esse diagnóstico? Qual é a segurança dessa relação? E hoje não se resolve isso. Não tem solução para isso por enquanto. Como é que tem atendimento da saúde mental? A gente tem um problema seríssimo de saúde mental. A migração forçada também é um luto que a pessoa vive. E às vezes é um luto de fato que vai durar anos. E nós, há uns 2 anos, exatamente há 2 anos atrás, nós tivemos um caso sério em Toledo, inclusive que você acompanhou, em que a pessoa precisava de um acompanhamento com psicólogo. A gente foi encontrar uma psicóloga que falava francês em São Paulo, por videochamada. Entende? Então, quando as terapias ainda nem estavam liberadas por videochamada, né? Tinha questão ética. Sim. E tudo. Então, como é que a gente faz isso? Mas é muito difícil colocar-se no lugar do outro, né? Então, nós enfrentamos a xenofobia ainda muito forte. Parte da população brasileira responde muito bem, até porque hoje a embaixada é tocada por brasileiros, né? Quem doa roupa, doa calçado, quem faz contribuições são brasileiros também. Mas a gente tem esses desafios assim fortíssimos ainda a serem enfrentados. Na escola, nós temos desafios na saúde, nós temos desafio na própria assistente social. Às vezes até para uma documentação, a gente acompanhou recentemente a situação da Polícia Federal. Com os problemas para emissão de documentos. Até para emissão de documento, até por desorientação. Ele chega, aí eu volto um pouquinho à sua pergunta anterior, do serviço da embaixada, do que se espera da embaixada. Ela é abrigo, ela é refúgio, de fato. Porque às vezes ele está com tudo resolvido, às vezes. E ele vai na embaixada porque lá tem um pedacinho do país dele. Por isso que você já nos visitou, a gente tem uma estante de presentes com um item de cada país que nós atendemos. Quando a gente chega a um país novo, nós vamos lá encontrar um item daquele país, colocar lá. Isabel, que está pintando o nosso painel, até te convido para essa inauguração que vai ser belíssima. Ela pintou um elemento de cada um dos países do mundo na parede. Nós colocaremos na embaixada toda vez, por exemplo, se você chegar e você veio do Chile e não tem uma bandeira de cerâmica do Chile, você vai colar a bandeira do seu país lá na embaixada. Porque é uma forma de nós afirmarmos para ele que aquela é a casa dele. Então ele vai para a embaixada para fazer a comida típica do país dele, ele vai para a embaixada quando ele precisa costurar uma roupa típica porque ele sente falta disso. Nós, em pouco tempo, teremos uma horta de temperos lá para que ele cultive aquele tempero que ele vai utilizar. Por exemplo, um cubano sem cominho não é um cubano. Então a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Então a haitiana utiliza o quiabo para hidratar o cabelo. Nós utilizamos no frango, no feijão, em qualquer... Mas ela hidrata o cabelo, ela hidrata a pele. A cebola é um tônico capilar que eu aprendi com elas, fantástico. Então tudo isso, a pamonha dos países, gente, tem tanta diferença que a gente fica chocado, né? A gente manipula aqui apenas talvez um milho, no máximo um queijo ali. O cubano já vai fazer uma baita panelada de carne de porco com bacon, com tudo, e vai rechear essa pamonha. Então é tão lindo você conhecer o mundo sem sair da sua casa, né? Eu sempre digo assim, eu não nasci com condições financeiras para carimbar meu passaporte, mas a minha alma, ela tem carimbo de cima e embaixo. Mas os países vieram carimbar para você. Carimbar na porta da minha casa. Então assim, a gente precisa aliviar isso. Passou da hora, a gente está num mundo plural, a gente está num mundo diverso. Se nós não tivermos a leveza de alma, de espírito, de estar diante de um ser humano e saber que ele é um ser humano independente de onde ele nasceu,
Mas isso vem de forma estrutural, né, Ju? Nós podemos observar como o mundo reagiu aos refugiados ucranianos e como o mundo reage aos refugiados do restante dos outros países. Abro aspas, todo e qualquer refugiado migrante merece apoio irrestrito das forças e de toda a organização. O ruim é quando nós temos um tratamento para uma pessoa e um tratamento para outra pessoa. Então aí é a minha crítica. Mas não que eu acho que A ou B não mereça. A pessoa em situação de refúgio, seja um brasileiro, enfim, né? Seja qualquer pessoa, ela merece um atendimento, no mínimo, humano, digno e respeitoso para esse seu recomeço. E né? qual que é o principal desafio hoje que vocês enfrentam nesse atendimento a esses refugiados, a esses migrantes? Além, é claro, das questões orçamentárias, da falta de profissionais efetivos lá dentro, profissionais contratados. O principal desafio hoje para você lá dentro? Porque recentemente vocês também receberam uma visita, você conversa muito com a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, a Acnur, que é a agência da ONU para refúgio, né, imigração. Mas qual que é o principal desafio, a gente analisando assim, friamente, né? A Edna analisando friamente. Assim, os desafios mudam muito, Ju. Por exemplo, no começo era desafio para nós a questão do idioma. A tecnologia chegou, antigamente eu tinha, por exemplo, uma situação grave de saúde, mas grave mesmo. Quando a gente fala grave é risco de morte e etc e tal. Eu tinha que localizar alguém da outra etnia para tentar ali uma tradução e isso levava um tempo e tal. A tecnologia chegou e hoje num aplicativo por áudio, sem custo nenhum, né, num app, você consegue fazer essa tradução, então isso caiu por terra. E daí tem mais um detalhe. Eu tenho dificuldade de aceitar, principalmente nos órgãos públicos e outras instituições, quando chega uma pessoa na tua frente e você não consegue atendê-la por causa do idioma. Na embaixada, nós começamos a atender assim, eu acho que como os incas e os maias se comunicavam, não tinha linguagem verbal. Eu lembro que o primeiro parto que eu atendi, e do jornalista entende tudo de parto, né? Muito. Mas eu tinha o Daniel muito pequeno, acho que o Daniel tinha 2 aninhos, e o meu celular tocou de uma mulher que eu atendia, ela não falava uma palavra em português, e eu nessa época não entendia nenhuma palavra do crioulo também, que era a língua materna dela. E ela me ligou, eu sabia que ela estava com 8 meses de gestação, falei, emergência de parto, estava vindo de Cascavel, coincidentemente, e toquei direto para a casa dela. Devia ser umas 9h30 da noite e tal, eu tinha saído de uma cerimônia aqui em Cascavel e estava com meu filho. Ele tinha começado a falar recentemente, eu cheguei e lá na casa dela, bati, não atendeu, fui entrando, uma casa de madeira, cheguei, a criança estava nascendo, o celular do lado estava ligado com o número do SAMU, e o cara não entendia, né? O atendente não entendia nada que ela falava. E eu nunca tinha visto um parto normal na minha vida. Tinha tido de normal, acho. Não tinha muita coisa. E aí a criança foi nascendo, empurrando a roupa dela, e eu segurei a mão do meu filho. Estávamos ela e o Daniel na sala. E eu falei, cara, será que eu escondo o Daniel e faço isso? O que eu faço? Eu falei, mas se eu escondo ele, eu não sei se ele está seguro. Então eu vou manter ele junto. Aquela fração de segundo que você pensa. Eu falei, agora, como é que eu vou explicar para essa criança isso aqui depois, né? Porque ele também nunca tinha tido contato. Falei, cara, eu vou segurar a criança e ver se está respirando e depois eu resolvo isso na cabeça do meu filho. E aí fui ajudar ela ali, falei, eu só não tenho coragem de cortar o cordão umbilical, né? Eu vou esticar o cordão, né, tentar ver se a criança está respirando, mas já nasceu chorando, eu percebi que estava em boas condições, aproximei dela, a criança já mamou e tal. Eu falei, cara, ainda bem que eu não precisei bater na criança, porque eu tenho uma restrição, e nem tive coragem de cortar o cordão umbilical. Mas eu tinha sido mãe recentemente, eu tinha lido que por um tempo o cordão até é benefício, tudo, e tentei me acalmar com essa ideia enquanto eu falava ali no Viva Voz com o atendente do SAMU. E aí o meu filho olhou para mim e eu falei, agora vai. Ele falou assim, mamãe, nasceu igual o gatinho? Eu falei, exatamente, igual o gatinho. Tá tudo certo. Ele falou assim, nasceu igual o gatinho. Na cabeça dele era tão simples. Por que eu contei essa história, Ju? Se você atende um parto sem falar o idioma de uma pessoa, se você atende qualquer circunstância, cara, tem jeito. É só o outro não ser invisível para você, entende?
Como é que você cuida de um filho até os 2 anos, um ano, se ele não fala com você? Então a gente não pode dispensar uma pessoa da nossa frente apenas porque ela não fala o nosso idioma, gente, é muito pequeno isso. Dificulta? Dificulta. Mas hoje nós temos a tecnologia, nós temos programas aí que você baixa no seu celular, ele vai traduzir em áudio e com a emoção da fala da pessoa, se é homem, se é mulher, escolhe a voz masculina ou feminina. Então, assim, isso foi um desafio para nós no começo. Hoje já não é desafio. Eu diria que hoje nós temos um desafio exatamente de lidar com essa dor de quem chega. Ela exige muito tempo, porque é a migração forçada. É a pessoa que ela largou tudo, inclusive a profissão, e eu acho que isso é muito sério. É uma dor que eu não consegui dar nome para ela até hoje. E eu vou te responder isso com uma pequena historinha de uns 30 segundos. Nós temos em Toledo um jornalista que veio do Afeganistão, trabalhou lá há muitos anos, nosso colega de profissão, trabalhou no governo, enfim, uma pessoa muito experiente. E eu vim para Cascavel buscá-lo aqui no aeroporto, quando ele chegou, para alojar essa família do Afeganistão em Toledo. E eles me pediram para contar a minha história, eu liguei o aplicativo, né, a gente estava conversando ali pelo aplicativo, e eu falei, olha, sou assim, assim, faço isso, aquilo, esse é meu filho. E aí, quando chegou ali por Sede Alvorada, ele me fez uma pergunta, falou assim, Edna, quem você é além de jornalista? Aquilo me deu um choque, assim, Porque às vezes a gente não sabe, né? Eu gelei, eu falei, cara, quem eu sou além de jornalista? Ele falou, você precisa ser alguém além de ser jornalista. Eu falei, sim. Ele falou assim, não, eu estou falando sério, porque o dia que você tiver que fazer uma migração forçada como eu fiz, a primeira coisa que você vai deixar de ser é jornalista. Então você tem que ser outra coisa. Eu senti a dor dele, cara. Ele foi jornalista há 32 anos. Ele chegou aqui, ele vai escrever como? Se ele escreve um idioma, ele vai falar como? Ele falou assim, eu queria narrar um jogo de futebol, mas eu nunca mais vou poder narrar um jogo de futebol. Então, desde aquele dia que o Samir me falou isso, eu tenho pensado quem eu sou, além da profissional que eu fui ou da profissional que eu sou. Então, a gente lida com bastante dor. Não é todo migrante que tem essa dor, mas o migrante da migração forçada é difícil para ele conviver. Eu não tenho mais a minha profissão, eu não tenho mais a minha família, eu não tenho aquela calça que eu gostava de usar, aquela meia que eu usava há 3 invernos que teve que ficar lá. É coisa pequena, gente, para nós que temos a meia para usar o dia que a gente quer. Para quem sabe que deixou tudo do outro lado, tem essa dificuldade. Então, Ju, hoje a gente trabalha para diminuir esses impactos, principalmente os impactos emocionais, para que ele encontre outras pessoas da etnia dele, para que a gente possa fazer a comida dele pelo menos uma vez por mês na embaixada, que no ambiente de trabalho ele seja respeitado, principalmente as mulheres trazem muito consigo a cultura, é a trança que não cabe dentro da touca do frigorífico, a gente precisa ir lá no frigorífico e dizer, olha, vamos fazer 30 toucas que caiba o coque de uma africana, as tranças de uma haitiana, o dread de uma cubana. Então, assim, a gente vive de ajustes, né? Você traz uma dentista, foi um caso que aconteceu segunda-feira agora, formada em um outro país, que não pode exercer a profissão aqui. Aí eu fico na opção, eu mando ela para a indústria, para ela ficar lá, como é que vai ser para ela ficar 8 horas ali cortando carne, sendo que ela é dentista? Não, a embaixada vai lá numa clínica odontológica para que ela possa ser auxiliar de dentista, para aproximar ela dessa realidade. Eu acho que é menos chocante. Então, você traz um jornalista e tu coloca ele para fazer colheita de milho. Não, peraí, nós vamos procurar o RH de uma empresa onde ele possa ser tradutor para os outros funcionários. Então, o nosso desafio é lidar com esse impacto. As pessoas chegam muito impactadas. Nós temos pessoas que chegam e ficam em situação de rua, porque não tem documentação, sim, porque não consegue locar uma casa. Nós tivemos uma pessoa com pós-doutorado em Direito em rua, em Toledo, no mês passado. A gente retirou porque, né, uma universidade acolheu e a gente conseguiu fazer um rescaldo. Mas eu tinha uma pessoa... E por que eu falo isso? Não falo porque essas pessoas têm mais valor do que a outra. Eu falo que ela desceu de uma situação que ela vivia em queda livre. E para ela se acostumar com aquela situação, emocionalmente é muito difícil. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tinha o trâmite ali da indústria e que ela vem para a indústria, ela consegue sentir uma melhora, porque, por exemplo, aqui ela tem os salários regulares, o vale alimentação, todo esse processo. Então, é uma retomada de vida digna, uma retomada. Agora, para quem, principalmente para os migrantes que vêm Afeganistão, agora os cubanos chegando, às vezes
não estavam adaptados a essa realidade e ele vem forçosamente a ser adaptado numa realidade difícil. Então, a gente tem todas... Aí, Ju, volta e bate lá na questão financeira, porque eu teria que ter um psicólogo. Sim. Eu teria que ter um assistente social, entende? Eu teria que ter um facilitador cultural, talvez, para poder... E hoje, nós, então, não temos. Então, assim, para os voluntários, para quem está lá, a gente lida com essa carga sempre. Então, você precisa estar sempre preparado para atender uma dessas circunstâncias. Você disse antes das vítimas da violência do processo de migração forçada. Isso é uma realidade. Quando falávamos isso, eu acho que foi para você uma das primeiras entrevistas, há 3, 4 anos atrás, parecia absurdo na região, quando falamos de contrabando, tráfico de pessoas. Exatamente. Né? Hoje nós estamos já em Toledo criando um comitê de combate ao tráfico de pessoas, já tivemos 2 reuniões desse comitê. Possivelmente Cascavel siga o mesmo destino. Eu saio de Toledo e às vezes vou a Foz do Iguaçu na Câmara Técnica para poder entender isso de forma mais próxima. Em Toledo já com o envolvimento da própria promotoria, dos próprios órgãos de segurança. E hoje é uma pauta, por exemplo, dia 27 do mês que vem, nós teremos esse fórum novamente em Toledo. Então já é uma pauta que se discute. E tem muitas outras pautas. A violência de gênero com as mulheres nessa estrada, né? De vez em quando, infelizmente, a gente tem brasileira nessa circunstância, né? Recentemente, inclusive. Então, é uma pauta que hoje, há 4 anos, parecia que nós estávamos falando de ficção científica. Hoje, nós sabemos que nós estamos falando de vítimas que têm nome, endereço, etc. e tal. E às vezes mora do lado da nossa casa. Da nossa casa, talvez vai na igreja, senta no banco do teu lado, o filho está com o teu filho na escola. Então, nós só vamos conseguir, enquanto comunidade, reagir a isso, enquanto cada um de nós for um embaixador dessa causa. Você no mercado, os primeiros contatos que eu tive com o migrante foi no mercado. É verdade. No mercado. Por exemplo, um senegalês, ele vai comprar carne de boi. Ele tem um salário de indústria, um salário de trabalhador, como todo brasileiro. O diferencial dele é que ele vai pegar 40%, 50% do salário e vai mandar para outro país, porque ele tem filhos, tem família lá, e ele vai viver com o restante aqui no Brasil, né? A gente aqui talvez consiga usar todo o salário para viver aqui com alguma dignidade. Então ele já tem esse dificultador. Os primeiros senegaleses que eu encontrei no mercado, que eu fiz ali amizade com eles, o senegalês ele não separa o boi pela picanha, pela costela, ele compra um pedaço de carne de boi. No Senegal esse preço ele é igualitário. Você comprou 1 quilo de boi, é 1 quilo de boi. Não importa de onde saiu essa peça. Então eu via no mercado que eles compravam um pedacinho de carne, porque às vezes escolhia uma carne nobre, porque na cabeça dele era o mesmo valor. Então às vezes ele podia ter carne por mês, ele ia gastar num pedaço de picanha que ele não sabia que era uma picanha. Ele ia cortar ela e cozinhar com batata, como ele faz com toda e qualquer carne. E aí eu falava assim, você não quer levar esse maior? Assim, ainda no gesto, né? Que eles falam olof, eu até hoje não aprendi o olof. É dificílimo. Dificílimo. Então, você no mercado, você pode fazer um trabalho humanitário, você que é servidor público, você é um candidato maravilhoso a fazer um trabalho humanitário. As piores situações que eu já atendi foram percebidas por uma professora na escola, que liga, que faz uma conexão. Você não precisa se arriscar, você não precisa... Liga para um órgão competente, por exemplo, a embaixada que vai conseguir fazer esses trâmites. Se na tua cidade tiver uma Caritas, liga para alguém, menciona isso para que as pessoas possam fazer. Se não tiver nada, vai em uma força de segurança, converse com alguém para que essa pessoa possa ser encaminhada. Toledo tem a embaixada há 8 anos, tem agora outros órgãos começando esse trabalho, mas tem cidades que estão desamparadas com relação a isso. Então cada um de nós precisamos... a gente precisa ter essa luz ligada para tirar da invisibilidade. Eu costumo dizer que eu nem julgo quem ainda está na invisibilidade. Por quê? Eu, quando percebi que eles moravam na minha casa, já tinha 1 ano que eles estavam morando lá. Eu saía para trabalhar, voltava, dormia, no final de semana saía com a minha família, voltava, eles estavam ali. Às vezes eu sentia o cheiro da comida diferente, às vezes eu via as meninas trançando o cabelo, mas falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Nem sempre tá tudo bem. E nós, enquanto sociedade, assim como a gente tem, né, nosso vizinho, quando nós temos o nosso familiar, a gente precisa estar atento também, ligado nessas questões, para que a gente possa, de alguma forma, a fazer essa diferença no mundo, né? Eu não sou católica, mas Papa Francisco disse recentemente, ninguém tem casa fixa no mundo. Todos nós somos migrantes. E é de fato, nós brasileiros
Que bom que muitos de nós, muitos tiveram que fazer isso, nunca precisamos pegar nossa mochilinha, botar nas costas e ir para outro país de forma forçada, ainda e amanhã. Então, os próximos migrantes, a gente nunca sabe, né, quem são. Então, assim, quando bater na nossa porta um dia, que a gente tenha a recordação de ter recebido esses povos da melhor forma possível. A gente não quer encher o Brasil, nós entendemos que o processo migratório ele precisa de uma política pública, que quando a pessoa chega ela precisa de educação, saúde, etc., que precisa ser pensado, dignidade. Né? O que nós queremos é fazer isso de uma forma digna. Nós queremos que essas pessoas encontrem aqui uma oportunidade de recomeçar as suas vidas, assim como os brasileiros encontram em outros países, né? Repito aqui as palavras do Oscar Gutierrez, que é nosso querido amigo em Toledo. Os peixes migram, as aves migram, mas tem que ter condições para isso. Ela sai de um inverno rigoroso, vem para um verão. Passa o verão, ela volta para lá. Elas migram de acordo com a estação. Com a estação. Vontade, E não migram de forma forçosa. Né? As fêmeas não são violadas no caminho, como acontece em grande parte das migrações forçadas. Não tem gente vendendo gente, como nós temos os coiotes agindo em todo o Brasil. Só não percebeu isso ainda quem não olhou, quem não quis observar. Então, a sociedade, ela precisa estar mais organizada do que o crime. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente vê o crime mais organizado do que a própria sociedade. Se a gente perceber quem senta do nosso lado, quem compra no mercadinho da esquina com a gente, talvez a gente consiga ter um prospecto diferente de sociedade. Então, assim, não tem ativismo para trazer todo mundo para o Brasil. Tá ok, gente, eu acredito que Cascavel hoje tenha muito mais que 5 mil migrantes. A polícia faz uma conta de cada um regular, você tem 3 irregulares, né? A própria ONU tem feito essa conta. Toledo a gente já teve 4.500, 4.000 e 5.000. Nós tivemos uma migração também muita para o México, tentativa de entrar para os Estados Unidos, deu uma esvaziada, principalmente de haitianos e senegaleses, mas agora tem os venezuelanos chegando. E aí, os próprios argentinos. Os argentinos, os cubanos. E aí, Ju, queria fazer um pedido muito sensível, gente. Não confunda o povo com os políticos dos seus países. Não confundam. Não politizem a situação de alguém sair de lá. Saiu porque ou tem fome, ou tem violência, ou não consegue exercer. A maioria das pessoas tem a mania de seletividade, julgar o sujeito da caixinha geográfica que ele saiu. Então, assim, eu pergunto para você que está nos assistindo agora, você pode ser julgado de acordo com os políticos do seu país? Possivelmente não. Possivelmente você não saiba nem como começou a desandar o negócio. Então, assim, quando olharmos outro ser humano, a regra é de ser só um ser humano. Ele não contribuiu, possivelmente. Talvez ele nem concorde com o que aconteça. Às vezes ele saiu por não concordar e aí chega aqui e você julga ele como se ele, enfim, tivesse assinado embaixo de qualquer tragédia que tenha acontecido no país dele. Religiosamente, o pessoal confunde Islã com Estado Islâmico, com organizações criminosas que tomaram a religião em algum fundamentalismo. Né? Exatamente. Então, assim, olhar sem julgamento. Primeiro é outro ser humano, ele tem filho, ele tem pessoas que o amam, ou ele não tem mais, o que torna a situação dele ainda mais delicada. Então, se a gente conseguir olhar com essa leveza, a gente consegue, sem sombra de dúvida, ocupar, né, um espaço de forma mais digna na sociedade. A embaixada está de portas abertas? Quem quiser conhecer a embaixada pode? De portas abertas, Ju. De portas abertas para quem quer ser voluntário. Nós lá não temos assim... As pessoas chegam e dizem, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, nós temos isso. Agora eu te pergunto, o que você quer trazer para a embaixada? Olha, eu, de repente, eu quero inovar, eu quero trazer um projeto de cadastramento, eu quero trabalhar com um projeto de visitação aqui na embaixada. Então, cada um, lá nós temos um movimento muito legal, acho que começou meio comigo, assim, chega dentista formada que diz, a única coisa que eu não quero é ser dentista, eu quero dobrar roupa no bazar. E ok, você vem dobrar roupa, se é isso que você quer fazer, a gente tenta sempre respeitar o brilho nos olhos das pessoas. Recentemente nós tivemos uma médica que chegou e disse, não quero fazer diagnóstico de ninguém, eu não quero fazer nada. E respeitamos. Até que um dia chegou, né, um senhor na embaixada, que é migrante, que a gente atende, com uma anemia muito forte. Mas para nós ele era só um senhor venezuelano e etc e tal. Mas o olhar clínico dela atravessou a porta assim num raio
ela mandou no WhatsApp, falou, eu jurei que não ia atender ninguém, mas ele tem uma situação assim, 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 e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o importante é você estar lá, o importante é você estar fazendo alguma coisa que você acredita. Tem pessoas que estão lá para conversar com a outra em português para aprender a falar. Então, são bem-vindos na Embaixada, a gente está aberto a projetos. Eu acho que hoje nós somos a instituição no oeste do Paraná que mais recebe alunos para TCC. E eu tiro um dia na semana para atender os alunos, porque eles veem problemas, eles identificam coisas que passa batido no nosso dia a dia. Um olhar diferente. Pontual, né? E junto com ele vem o professor. Isso né? É importante. O professor vem para olhar e, de certa forma, o aluno já se sensibiliza, daqui a pouquinho está com a gente. Então, são todos bem-vindos na Embaixada. A nossa sede hoje está em Toledo, na Rua São João, 7871. Nós estamos hoje num prédio cedido pelo município de Toledo, por decreto. Então, enquanto nós estivermos cumprindo a nossa função social, nós estaremos naquele espaço. A Embaixada está linda, ainda em reforma, mas tem esse painel sendo pintado lá na frente, maravilhoso. Teremos a intervenção também desses dois outros artistas. Então, ultimamente nós temos a Embaixada fica aberta de domingo a domingo, porque nós temos muitos migrantes que não conseguem no sábado e no domingo, nos outros dias da semana, por causa da indústria. Sim. Então, no domingo, geralmente, a gente está ali com o café da manhã aberto, pode chegar, conversar. As pessoas podem doar para a Embaixada roupa, calçado, alimentos. Nós temos um banco de alimentos. Por quê? A gente tem que considerar, Ju, o pessoal aqui tem uma peste de dizer tem emprego para todo, não trabalha quem não quer. Gente, não é verdade. Por quê? Os 3 primeiros meses ele precisa de documentação da Polícia Federal. Sem documentação, nem no CRAS, nem na assistência social ele não é inserido. Então ele vai precisar sobreviver. Então a gente tem um banco de alimentos emergencial. A gente não mantém essas pessoas com alimentação, mas eu me recuso pessoalmente a conversar com pessoa com fome. Né? Não rola. Isso é surreal, né? Não tem, né? Se alguém defende essa prática, eu tenho um repúdio dela. Eu acho que primeiro você atende a necessidade básica dessa pessoa. Exatamente. Se um dia passar por essa situação, eu gostaria que fosse cuidada antes de me perguntar se eu quero uma vaga de trabalho. Segundo, tem pessoas que não se adequam ao mercado formal de trabalho, por idade. Acontece com brasileiros. Quem já foi procurar emprego depois dos 40 sabe que possivelmente vai esbarrar nessa curva. Tem a pessoa que não se adapta a ambiente fechado, porque a sua cultura nunca se adaptou a ambiente fechado. Então a gente precisa, por isso nós também estamos agora incentivando o próprio empreendedorismo. Tem quem está fazendo bolo para vender, quem está costurando para poder passar por isso. Então, você pode doar para a Embaixada alimentos, roupa, calçados, móveis. Você pode fazer doação direto na conta da entidade, com fim específico ou não específico. Eu vou deixar para você, eu não recordo agora, mas vou deixar o Pix aqui, vai direto para a conta da entidade. E se você quiser que esse dinheiro seja investido em algo específico, basta você nos sinalizar. Então pode ser na prevenção ao tráfico e contrabando de pessoas, pode ser no projeto Mundo em Retalhos, ou pode ser, Edna, eu quero que você compre uma caixa de leite. A gente respeita muito isso. E outra forma de ajudar, Ju, são as universidades pactuando convênios conosco que possam nos atender na psicologia, em qualquer outro setor, né? Em todos os setores. Até no ano passado nós tivemos a interação com a arquitetura, para você ter ideia. A nossa sede foi projetada por uma universidade de Toledo, a ampliação. Então, aberta a visitas, a convênios, a profissionais que queiram trabalhar conosco, estudantes que queiram estabelecer lá o seu objeto de estudo. Nós recebemos livros, tudo que um ser humano precisa para sobreviver. Se você trocar o seu celular, por exemplo, nós temos famílias de 5, 6 pessoas que não têm uma comunicação. Quando nós precisamos da Embaixada, a gente precisa pegar a van e ir lá na casa dessa família porque não tem um aparelho telefônico. A Embaixada hoje está num processo que nós não temos equipamentos de informática. Nós precisamos informatizar todos os setores, estamos sem equipamento de informática. Então vai trocar os computadores da sua empresa, o notebook, enfim, lembra da Embaixada para que a gente possa mudar o mundo. A intenção é todo mundo faz um pouquinho e ao todo a gente constrói essas almofadas para que o mundo não seja, enfim, né, tão agressivo e tão cruel nesse recomeço. Tem algum telefone que as pessoas podem entrar em contato? Tem, é 99935-3486. DDD 45? DDD 45 é meu telefone pessoal, essa é a porta de entrada. Então entrou aqui, rola aquele filtro, né, o que é para atendimento, o que é doação, o que é visita,
Então hoje eu já consegui descentralizar isso para poder dar conta, porque tem dia que eu vou dormir, o celular está com 200 mensagens. Então assim, talvez demore um pouquinho, porque eu já expliquei aqui que a gente tem esse processo todo, né? De ter poucos profissionais para trabalhar, mas essa é a porta de entrada. Nós estamos também bem presentes nas redes sociais, @embaixadasolidaria.toledo. Também no Facebook nós atuamos ali, então se você quiser conhecer, tem bastante reportagens, tem ali um vídeo institucional para que você possa observar. Nós estamos à disposição para fazer palestras nas empresas, nas universidades. Talvez você não se sensibilizou porque você não conhece a causa. Então, se você quiser, nós vamos no clube de serviço que você participa, na tua empresa. Isso, gente, sem custo, né? É um trabalho da embaixada. Então, a gente vai totalmente sem custo nesses locais, porque a nossa intenção é sensibilizar todos sobre a existência desse público e sobre as necessidades que eles têm também. Quer participar pontualmente conosco no Dia da Criança? Fazer uma doação, vai lá com a gente, ajuda nas entregas. Eu quero participar de outra campanha, né? Quero fazer uma orientação de saúde bucal. Então, tem espaço para todos. Enxerguem a embaixada como um guarda-chuva. Lá embaixo tem os projetos o tempo todo e que as pessoas podem desenvolver com bastante tranquilidade. Edna, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É a segunda vez que a gente bate um papo aqui em Diálogos, mas a gente sempre está de portas abertas. Conte sempre conosco. Ju, agradecer. Estou engasgada aqui, toma água. Fica à vontade, toma uma aguinha, porque a gente já conversou bastante hoje. Agradecer porque esse é um espaço precioso. É através da comunicação que a embaixada deu o primeiro passo. Eu lembro aqui ainda o primeiro chá de bebê que realizamos lá, né? Em meados de talvez 2014, 2013. Então não teria como a construção sem a comunicação. Então são parceiros, a gente reconhece o trabalho fantástico que é realizado, né? Toda vez que a embaixada, de certa forma, precisa falar sobre isso, precisa sensibilizar, é o canal direto que nós temos com a comunidade. Então, hoje não é só pela profissão que tenho, mas eu não consigo observar e entender que a embaixada teria esse tamanho se não fosse, né, o brilhante trabalho de comunicação, e a isso eu agradeço vocês sempre de portas abertas, contando histórias, humanizando esse processo. Então, é uma forma também de, com essa visita, retribuir todo o carinho, todo o empenho. E se a sociedade hoje sabe que o Oeste do Paraná tem imigrantes, a gente deve isso, sem sombra de dúvida, à comunicação. E que a gente tenha dias melhores e posturas muito menos xenofóbicas. E boas histórias para contar. Boas histórias. Gente, tem essa loucura acontecendo, tem toda essa carga, mas tem muita gente recomeçando, tem muita gente resgatando o brilho nos olhos. Então, nessa semana, convido todos para a Semana do Migrante, seja aqui em Toledo, em Foz, em especial Toledo, porque eu estou à frente da organização. Vocês vão ver pessoas que os olhos voltaram a brilhar. E é para isso que a gente trabalha. Então, quando eu estou assim muito absoluta em dor e que as pessoas chegam com tudo isso, eu volto lá nas fotos, eu vou nas matérias que são feitas com tanto carinho e vejo o brilho nos olhos, e aí eu digo, é para isso que nós trabalhamos, e é para isso. Então, que os seus olhos possam brilhar junto com toda essa gente que está aqui, maravilhosa, e que o senhor está esperando aí o primeiro sorriso para engrenar uma amizade, e que a gente, no próximo ano, tenha lindas histórias para contar. Que assim seja. Obrigada, Edna, mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau!